sejamos abertos a ouvir a Tua voz, Senhor. Fica conosco, te suplicamos em nome de Jesus. Amém. Bom, boa noite mais uma vez, irmãos. Terceira vez que eu já estou aqui com vocês nesse dia. É realmente um prazer estar aqui no meio da semana. Esse culto de oração, que é a quarta-feira, me faz lembrar da minha experiência lá no Brasil, em casa. Meus pais sempre fizeram questão de estar em todos os cultos. Lá no Brasil, inclusive, a gente tem cultos também aos domingos, né, à noite. E realmente foi um grande exemplo. Eu, infelizmente, confesso que devo aproveitar melhor isso. Não são todas as quartas-feiras em que estive presente. Realmente é uma bênção que todos nós devemos procurar aproveitar e não perder de estar aqui no meio da semana, reunidos como irmãos, compartilhando nossas dificuldades, nossos desafios, agradecendo a Deus. E justamente nesse contexto de proximidade entre amigos e irmãos, de intimidade, é que eu decidi falar a vocês hoje a respeito de uma experiência pessoal minha, na verdade, uma experiência com Deus, a respeito de um tema que me importunava um pouco há algum tempo, há bastante tempo, na verdade, e como Deus me mostrou a resposta a respeito disso. É uma luta pessoal mesmo com Deus que eu tive. Aliás, meu nome, Israel, vem um pouco dessa questão também. A gente lembra a história de Jacó, né, que tornou-se Israel depois de lutar com Deus. E eu, de fato, há vários anos, tinha algumas dúvidas, alguns questionamentos a Deus. E um deles em especial é o que eu gostaria de dividir com os irmãos hoje, como Deus me deu uma resposta maravilhosa a respeito desse assunto. Eu creio que aqui há alguns pais já há bastante tempo que devem saber bem como é a fase em que os filhos começam a chegar ali na pré-adolescência, depois da adolescência, e de fato começam a ser bem questionadores e a ter muitos porquês, enfim. E eu não fui diferente, nasci em lar cristão, adventista, já de sexta geração até, mas ali por volta dos 10 anos, um pouco antes até da pré-adolescência, depois 12 anos, um pouco mais ainda, eu comecei a pensar numa questão a respeito do fato de ter nascido nesse mundo, né? A gente aprende isso, por exemplo, lá em Jó, capítulo 1, versículo 6, a gente não vai ler agora, mas na história de Jó a gente vê que há de fato outros mundos, outros planetas criados por Deus, outros seres que nós não sabemos exatamente como são, inclusive também alguns escritos de Ellen White nos mostram isso, Enoque visitando outros planetas. E eu ficava imaginando ali, jovenzinho, né, começando a querer questionar muitas coisas, e ficava pensando, mas espera aí, eu nasci então no planeta Terra, neste mundo, em que já há pecado. Quando eu já nasci com uma natureza pecaminosa. E nesses outros mundos, as pessoas que nasceram lá, teoricamente, não têm essa natureza pecaminosa. Então quer dizer que eu, por ser descendente de Adão, e por conta do erro de Adão e Eva, eu estou aqui hoje tendo que lutar com uma natureza pecaminosa, tendo que dia a dia buscar contrariar o meu eu, como diz Paulo, né? E é uma batalha. E não seria mais fácil, não seria um privilégio maior se eu tivesse nascido num outro planeta? E aí colocava isso para meus pais e, enfim, conversas vão e vêm, foram e vieram. E eu tinha essa questão na mente, né? Vamos abrir Romanos. Paulo nos fala a respeito desse assunto numa sequência muito preciosa de 10 versos. E essa questão que me afligia já está presente aqui nesses primeiros versos do capítulo 5. Então, Romanos, capítulo 5, e vamos para o verso 12. Romanos 5, 12 até o 14. Romanos 5, 12 ao 14. O subtítulo aqui, que algumas Bíblias já trazem, né, diz Adão e Cristo. Começa assim, então, esse trecho. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram.
Então vejam, esse era o meu questionamento, né? Por um só homem entrou o pecado e hoje eu sofro por isso, não é justo? Versículo 13. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Aqui Paulo trata, a gente não vamos nos deter sobre esse ponto específico, mas Paulo traz aqui a questão da consciência, da explicitação mesmo da lei e dos pecados, né, que a lei condena. Mas de fato ele diz que havia pecado no mundo, né, mas o pecado não era levado em conta quando não há lei, ou seja, Deus não julga de acordo com a luz que as pessoas têm. Mas o que importa é que ele diz que já havia pecado, porque por um homem só entrou o pecado no mundo. E ele continua no verso 14. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Então vejam, irmãos, até aqui era de fato o meu questionamento. Inclusive, Paulo diz o seguinte: reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão. Era eu falava. Eu não pequei a semelhança da transgressão de Adão, por quê? Porque eu nasci muito tempo depois, aproximadamente 6.000 anos depois, e eu já nasci com uma natureza pecaminosa. Eu não tive a mesma chance de optar como Adão optou, né, não tendo essa natureza. Mas nós vamos ver como Deus é maravilhoso e na sequência aqui dos versos. O que ele nos diz a respeito disso, né? Esses 10 versos aqui que Paulo traz serão a gente vai verificar hoje, serão do 12 ao 21, né? São paralelos um pouco truncados, alguns estudiosos consideram até um paralelo um pouco difícil, mas eu queria de forma muito simples, irmãos, considerar com vocês aqui o que acalmou meu coração e que Deus mostrou para mim a respeito dessa questão, lá alguns anos atrás, né? Então, a gente pode continuar lendo aqui no versículo 15. Já começa a haver a resposta aqui, né? Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa. A gente já vê aqui que Paulo troca um pouquinho os termos, né? Lá no início ele diz em pecado, ele fala em pecado, e aqui ele fala em ofensa. Não vou entrar aqui também nos detalhes das palavras originais em grego que trazem essa diferença nos originais mesmo, mas ele diz pecado ali nos primeiros versos, dizendo o pecado original mesmo, né? Aquele pecado que fez a raça humana toda se perder e faz com que todos nós hoje tenhamos essa natureza pecaminosa, né? E agora aqui os pecados mais de forma geral, né? O pecado de forma geral. Então, todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa, o pecado de forma geral. Porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. E aí vamos pular aqui para o versículo 17. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Aqui a gente já tem uma resposta muito clara a respeito de um segundo Adão, né? Por isso o subtítulo aqui é Adão e Cristo. Uma resposta bem clara de que Jesus Cristo veio recuperar esse prejuízo, digamos assim, instaurado por Adão e Eva lá no Jardim do Éden, né? Mas eu confesso, irmãos, que mesmo até esses versículos, até o 15 e o 17, pulando o 16 um pouquinho, eu ainda me perguntava, mas, ok, é de fato uma saída, né? Se a gente nasceu no mundo assim, Deus nos proporciona por meio de Jesus uma saída para que a gente retorne à condição original, não é assim? Mas eu ainda pensava, aqui a Bíblia diz que é muito mais, ou seja, a gente pode ver no verso 15 e no verso 17, né? No verso 17 especificamente, muito mais os que recebem a abundância da graça, ou seja, por que muito mais? Será que essa oferta de Cristo no nosso lugar, ela só compensou essa perda inicial, compensou esse prejuízo lá atrás, ou algo mais que Cristo trouxe com o seu sacrifício? E aí, irmãos, os versos seguintes são maravilhosos para mim e eu gostaria de falar um pouquinho a respeito deles com vocês. Já
no verso 16, então, a gente pulou o verso 16, mas vamos lá lê-lo agora. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa, para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Então a gente vê aqui um primeiro motivo, ou uma primeira razão a mais, para termos alegria e felicidade a mais do que simplesmente uma compensação. Já seria maravilhoso compensar a perda inicial que nós tivemos como raça humana. Mas aqui há um ponto a mais que Paulo destaca. O que ele diz? Um só pecado, como se fosse um vírus que infectou toda a raça humana, por meio de um só pecado, muitos se contaminaram, né? Mas agora a salvação, ela vem a partir de muitos pecados, porque depois desse pecado original, muitos outros foram cometidos. Nós todos somos pecadores, né? Não só nascemos com tendências pecaminosas, mas todos pecamos dia a dia. E é interessante que Paulo diz que agora é muito mais, essa graça é muito maior, porque ela resolve, em potencial, todos esses muitos pecados que vieram depois. Então é como se a gente estivesse falando do pecado original como um vírus ali que se alastrou pela raça humana, e agora um remédio maravilhoso que na verdade tem o poder de controlar toda uma epidemia que surgiu. Então esse muito mais já começa a se evidenciar porque é muito mais do que o suficiente para aquele pequeno vírus, né, que era o pecado. Pequeno não, porque tem consequências, mas a graça é muito maior. Ou seja, a partir de muitos pecados é que agora vem a graça. Mas há outros 4 pontos que eu gostaria de comentar rapidamente com os irmãos, que a gente vê na sequência dos versos. Eu gostaria de ler vários versos mesmo com os irmãos hoje, se quiserem acompanhar, porque de fato é um trecho muito bonito, interessante, que nos faz aprofundar a respeito da graça de Deus, né? Então vamos aqui para os versos 18 agora e 19. Então Romanos 5, 18 e 19. Paulo diz assim: pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Aquele, como eu coloquei no início, né? São paralelos um pouco truncados, aqui praticamente resume um pouco a ideia, de forma até repetitiva. O 19. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Aqui percebam que ele já usa uma terceira expressão, né? No começo a gente viu lá Paulo dizendo pecado, e aí isso significa de fato o pecado original. Depois ele usa a expressão ofensa, ou seja, o pecado de forma geral, né? E agora ele usa a expressão obediência versus a desobediência, né? E de fato isso realça o papel de Jesus, né? Adão, que foi o primeiro homem, desobedeceu, né? Contrariou, transgrediu a ordem de Deus. Mas Jesus obedeceu na condição de homem entre nós. Isso então destaca a vida de obediência de Jesus. E é importante observar que, como eu coloquei, é um remédio maravilhoso que cobre, eu disse em potencial, né? Todos os pecados já cometidos, que são muitas pessoas já viveram nesse mundo e vivem hoje. Mas por que em potencial? Porque ele tem todo o potencial e mais ainda do que, como a gente viu, mais ainda do que o necessário para suprir esse vírus do pecado, para combater esse vírus do pecado. Mas em potencial porque Deus, no verso 19, as expressões que ele diz aqui, né? Essa graça e esse perdão de Deus não são forçados. Então, apesar de esse sacrifício de Jesus servir a toda a humanidade, todos os homens que já existiram, só aqueles que aceitam, só aqueles que tomam Jesus como seu Salvador é que usufruem desse benefício, né? Então, nós vemos aqui um segundo ponto a respeito uma ênfase a respeito desse aumento do que era necessário, né? Deus veio trazer mais em termos de solução do que o problema que havia. E agora, irmãos, eu acredito que seja o ápice dessa sequência de 10 versos, que é um verso muito conhecido por todos, que é o verso 20 do mesmo capítulo. Eu creio que muitos conhecem de cor até. Diz o seguinte: sobreveio a lei
para que avultasse a ofensa. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Aqui a gente vê um segundo motivo bem claro desse muito mais que eu disse há pouco, né? Que os primeiros versos desse trecho de 10 versos trazem, né? Dizem, mas muito mais a graça de Deus do que o pecado que arruinou a raça humana. Aqui a gente vê o porquê desse muito mais, porque há uma exuberância, há um transbordar, há um exagero até. Né? É bonito a gente pensar que Deus ele até exagerou na sua graça. É uma exuberância de graça, superabundou. É uma expressão maravilhosa para mostrar que Deus foi além. Além de substituir, ou melhor, de cobrir aquilo que havia sido feito pelo primeiro homem, né? O segundo Adão, a gente vê inclusive, se os irmãos quiserem consultar depois, 1 Coríntios 15, 45, Paulo diz mesmo que Jesus foi o segundo Adão. Né? Por quê? Porque como todos os irmãos sabem, Jesus esteve entre nós 100% Deus, mas 100% humano. Né? A diferença de nós para Jesus é que Jesus era como Adão. Jesus não tinha tendência pecaminosa. Então, nesse sentido, ele foi como Adão. Ele foi o segundo Adão. Porque na condição 100% humana, como Adão, antes do pecado, sem a tendência pecaminosa, mas muito mais difícil do que uma situação muito mais difícil do que Adão, porque apesar de não ter a tendência pecaminosa que nós temos, Jesus veio não no mundo que Adão foi inserido, né? Adão foi criado no mundo perfeito e Jesus veio no mundo totalmente deteriorado e mesmo assim ele obedeceu e foi um segundo Adão que trouxe essa superabundância da graça. E como último verso aqui dessa sequência, que me ajudou a entender essa questão, nós temos aqui o verso 21. Peço mais uma vez aos irmãos para me acompanharem. Realmente acho que vale a pena lermos cada um dos versos. Diz o seguinte: a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Como eu já disse no início, né, simplesmente se fosse, já não seria simples na verdade, né, se Deus tivesse, pelo segundo Adão, que foi Jesus, nos possibilitado uma alternativa, né, à nossa condição de nascermos já com tendência pecaminosa, isso já seria maravilhoso. Mas como a gente viu aqui por todos os versos, esse remédio ele foi muito maior do que era necessário. Essa graça superabundou, houve um exagero de amor por parte de Deus. E aqui um terceiro fator para explicar aquele muito mais que os versos anteriores apontavam, né, eu colocaria a história maravilhosa que nós temos o privilégio de vivermos. Né. Respondendo um pouco aquelas minhas dúvidas lá com 10 anos, 12 anos, e depois de um tempo a partir desses versos também Deus me ajudou a entender. Nossa, então eu sou azarado, eu pensava, né, de ter nascido nesse mundo. Deus nos mostra que na verdade nós somos privilegiados. Pelos dois motivos que eu coloquei no início, e agora, diante inclusive desses dois motivos, nós temos uma história nesse mundo maravilhosa pela graça de Deus. Ou seja, nós somos os únicos seres do universo que tivemos o privilégio de recebermos o Filho de Deus, o próprio Deus entre nós, para morrer por nós, em nosso favor, e assim nós sermos restabelecidos à condição original. Isso é inédito, é impensável até. Né? Nós passaremos a eternidade toda tentando entender o tamanho do amor de Deus e o tamanho desse sacrifício. Um quarto ponto, irmãos, que explica aquele muito mais que os primeiros versos nos dizem, que eu gostaria de enfatizar também, é que além de sermos seres criados que podemos ter o privilégio de vivenciar essa história maravilhosa, nós também podemos ter o privilégio de ser agentes de Deus. Nós temos o privilégio também de ser não apenas membros passivos ou seres passivos diante do sacrifício de Jesus, mas agentes, guerreiros de Deus. Nós sabemos até por um título muito conhecido da escritora adventista Ellen White, que nós vemos o que? Num grande conflito, que é esse conflito iniciado pelo pecado do Adão, primeiro homem, e cuja vitória foi proporcionada por Jesus. Nessa grande batalha, nesse grande conflito, nós além de podermos receber o benefício de Cristo em nosso favor, nós também podemos ser guerreiros, soldados,
agentes ativos para propagar o reino de Deus aqui, ou seja, para levar essa verdade para outras pessoas. Isso, de novo, é um privilégio único. Nenhum ser no universo tem esse privilégio de também poder participar de uma operação, digamos assim, tão maravilhosa de Deus em favor de seres criados por Ele. E, irmãos, uma outra razão, né, para esse muito mais. Como a gente viu aqui no verso 21, diz que assim também renasce a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus nosso Senhor. Como se não bastasse que a nossa condição original fosse restabelecida, que nós novamente pudéssemos estar num lugar aprazível, sem pecado, como o Éden de Adão. Como se não bastasse isso, nossa condição, depois da restauração de Jesus e que Deus nos promete agora, ela vai ser ainda melhor. Deus vai estabelecer o seu trono nessa terra. Eu gostaria que os irmãos abrissem em mais um verso, agora em Apocalipse. Apocalipse no capítulo 3. O verso 21. Apocalipse 3, o verso 21. Diz assim: ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Ou seja, se a gente for continuar, inclusive, aqui estudando Apocalipse, creio que os irmãos também se recordam desses versos, quais serão os acontecimentos após a volta de Jesus? Né? Isso lá depois de Apocalipse 20 a gente encontra, se os irmãos também quiserem procurar em casa. Jesus volta, há a promessa aqui de que nós reinaremos com Ele, assim como Ele reina agora com o Pai depois de subir após o seu sacrifício. Nós temos essa oportunidade, ou seja, muito mais, como se não bastasse o restabelecimento da condição original de Adão, que Adão teve, nós agora reinaremos com Jesus, numa terra restaurada. E eu disse a respeito dos capítulos, dos versos a partir de Apocalipse 20, porque lá nós começamos a entender e temos os detalhes a respeito dos acontecimentos após a volta de Jesus. Os irmãos lembram que após a volta de Jesus, né, os salvos irão com Deus para o céu, e Satanás irá ficar aqui, todos os ímpios mortos, e Satanás aqui durante 1000 anos, né, são um período, um milênio, esperando o desfecho final. E qual será o desfecho final? Cristo, Deus, volta e traz a nova Jerusalém, a cidade santa, para a terra. Satanás tem agora os ímpios ressuscitados à sua volta, ele numa última tentativa, desesperada, tenta atacar a cidade santa, a nova Jerusalém. Ele finalmente é destruído com todos os ímpios, aqueles que não aceitaram essa graça maravilhosa que Deus oferta. Como eu disse, ela é em potencial suficiente para todos, mas em potencial, porque depende da nossa aceitação, e muitos infelizmente não vão aceitar, já não aceitaram. Mas então esses ímpios morrem com Satanás, pela própria escolha deles, e aí o que acontece a seguir, irmãos? Que é esse desfecho maravilhoso. A nova Jerusalém desce numa terra que Deus vai restaurar, e a nova Jerusalém vai estar aqui na terra. Ou seja, muitas vezes a gente não pensa nisso, mas o nosso planeta passará a ser o centro do universo. Ou seja, uma quinta razão que me encheu o coração de alegria também, me fez entender que na verdade não era um prejuízo o fato de eu ter nascido, né, no mundo em que eu já vinha com a natureza pecaminosa, porque não nasci em outro mundo. Na verdade, uma quinta, além de todas as outras que eu já apresentei aqui aos irmãos, uma quinta razão de considerar isso um privilégio e não um azar, né, como eu imaginava, é ainda essa maravilhosa oportunidade de vivermos agora no centro do universo com Deus, como a gente leu em Apocalipse 3:21, reinando com o próprio Deus, com aquele que nos salvou. Então, irmãos, Deus é muito misericordioso, foi misericordioso comigo ao tolerar, digamos assim, as minhas dúvidas, as minhas questões, e especificamente com relação a essa questão de ter nascido aqui nesse mundo, diante desses versos, da compreensão com a ajuda do Espírito Santo a respeito
do que Paulo diz aqui. Na verdade, é um privilégio ser humano, né? É um privilégio ter nascido no planeta Terra. Porque nós temos, vou repetir aqui com os irmãos para uma recapitulação rápida, nós temos a manifestação gloriosa, maravilhosa do amor de Deus como um remédio para aquele vírus do pecado, que sim, entrou apenas por um homem, mas também apenas por um homem, que era Deus também. Esse remédio foi muito maior do que o necessário para combater esse vírus. Uma segunda razão, esse amor transbordou. Deus exagerou até na sua graça, foi muito mais do que era necessário. Um terceiro fator, nós temos a oportunidade, como é óbvio, né, diante desses dois primeiros fatores, de viver essa experiência. O mundo, os outros mundos, o universo todo observa esse grande conflito, nos observa aqui no planeta Terra e olham para nós e dizem que privilégio serem resgatados pelo sangue do próprio Deus, do próprio Jesus. Nós temos esse privilégio, terceira razão. Quarta razão, nós temos o privilégio de sermos agentes, guerreiros ao lado de Deus, nessa batalha que ainda está em curso aqui na Terra. E quinta razão para esse muito mais que a gente leu aqui nos versos, é a possibilidade, afinal, de não só estarmos novamente numa condição em que Adão esteve, sem pecado, mas agora reinarmos com o próprio Deus e vivemos aqui numa terra que será o próprio centro do universo, né? São realmente muitos privilégios. Deus é muito maravilhoso porque Ele conseguiu transformar a nossa história de seres humanos aqui nessa terra, algo que às vezes parece, como para um garotinho de 12 anos como eu fui, às vezes parece uma injustiça, um azar. Deus, pela maravilhosa graça que transborda, que superabunda, Ele transformou isso num privilégio inigualável. Então, irmãos, que nós possamos, eu em primeiro lugar e todos vocês também, reconhecermos isso, aproveitarmos esse privilégio, não só no sentido passivo, né, de recebermos a graça de Deus, mas no sentido ativo também, de levarmos essa graça para outras pessoas, e que nós agarremos de fato esse privilégio, não deixemos que pensamentos enganosos que Satanás muitas vezes coloca no nosso coração possam obliterar, possam tirar esse fato, é um fato, é real, esse fato maravilhoso da graça, como nós cantamos há pouco também, da graça de Jesus por nós. É o meu desejo. Amém. E já então, para terminarmos nosso culto, vamos cantar o hino de número 534. Cinco, três, quatro. 534. Vamos colocarmos de pé, por favor.
Oremos. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, pelo sacrifício de Jesus em nosso lugar. Muito obrigado por aprendermos e podermos estudar um pouco mais sobre essa graça maravilhosa. Obrigado porque totalmente de forma imerecida recebemos um sacrifício tão exuberante que superabundou a necessidade em prol do pecado, em diante do pecado que havia. Obrigado, Senhor, por essa maravilhosa graça. Te pedimos que no restante da semana e no restante de toda a nossa vida possamos nunca deixar de lado essas verdades, que possamos, além de receber essa graça na nossa vida, possamos também proclamá-la aos que estão ao nosso redor, Senhor, e que assim possamos estar preparados e também aqueles que nos rodeiam para um dia, como acabamos de cantar, recebermos aquele Jesus que morreu por nós, vindo nos ares, e assim possamos com Ele reinar, Senhor. Obrigado por essa oportunidade, por esse privilégio de sermos seres humanos, seres criados com todo amor por Ti, seres que também com amor maravilhoso fomos resgatados mediante o sacrifício de Jesus, e que possamos, Senhor, não rejeitar essa graça, esse sacrifício incomensurável que passaremos a eternidade procurando compreender. Fica conosco, te pedimos que nos dê de fato uma boa semana e que possamos sair daqui cheios do Teu Espírito para vivermos ao Teu lado e também falarmos de Ti. Te pedimos e agradecemos tudo em nome de Jesus. Amém.